sobre o Carl Jung. Ele fala o seguinte, que foi um dos psicólogos que fez parte da história da psicologia, e ele fala uma frase que eu guardo para mim, que ele fala: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Carl Jung falou sobre isso. Então, quando você tem essa visão de olhar para dentro, você tem um despertamento um pouco de conhecimento sobre você. E eu gosto muito de falar sobre propósito, sobre o sentido da vida, exatamente sobre isso. E você pegar a palavra de Paulo aqui, numa circunstância que ele está vivendo, uma carta de prisão, o apóstolo Paulo está preso, mas percebe que ele tem muita certeza do que ele está falando? Ele tem muita convicção das palavras que está sendo dita. Mesmo ele sendo preso, Paulo passou por mais de duas ações. E Paulo, ele tinha a convicção da missão dele. Ele tinha certeza daquilo pelo qual ele foi chamado e o propósito que ele tinha aqui na terra. Então, mesmo ele estando preso, o apóstolo Paulo, mesmo ele estando preso, o livro de Efésios também é uma carta de prisão, o Filipenses é uma carta de prisão. E Paulo, ele traz, se você ver lá no versículo 13 desse mesmo capítulo, ele fala: olha, nós podemos todas as coisas daquele que fortalece a gente. E ele vem afirmando, trazendo a afirmação, isso, independente da situação que ele está vivendo aqui, ó, no mundo fechado de prisão. Ele está aprisionado, mas você percebe que as palavras ditas por Paulo, parece que ele está muito mais livre do que está numa cadeia. Ele está livre, ele está livre, ele está preso numa cadeia física, mas existe uma liberdade e uma certeza plena da vida que ele está vivendo, pela liberdade e do conceito que ele tem sobre ele e do propósito que ele tem em relação a Deus sobre sua vida. Agora imagina como é que é o pensamento de uma pessoa que não tem liberdade. Como é que tem uma perspectiva de uma pessoa que não tem liberdade? Nós vivemos, na verdade, numa sociedade onde as pessoas estão enjauladas dentro de si mesmas. Para algumas pessoas, era melhor elas ficarem prisioneiras isoladas da vida, porque não conseguiram encontrar a liberdade. E Paulo, ele escreve para as pessoas que estão aflitas, e ele está dando mentoreamento para as pessoas que estão lá de fora, vivendo conflito. Ele está preso, ele tem convicção do que está fazendo, ele tem certeza e entendeu que a composição física não pode determinar o futuro dele. É a mesma frase que disse o Victor Frankl. Victor Frankl, que viveu prisioneiro da Segunda Guerra Mundial, que foi um dos que estavam ali, aprisionados no campo de concentração da Segunda Guerra, e viu sua esposa grávida, nunca mais viu sua esposa, perdeu suas famílias, e ele falava: olha, quando eu não consigo mudar a circunstância, não posso mudar a situação, não consigo mudar o ambiente, então tem uma decisão: eu posso mudar a mim mesmo para me adaptar a esse ambiente. Então você pode sair da cidade, você pode mudar de bairro, você pode mudar até de país, mas os pensamentos você não consegue tirar da sua cabeça. Você precisa entender que a liberdade que você precisa encontrar não é questão territorial, é uma questão interna que precisa ser resolvida. Então, a viagem que você precisa fazer, mais importante da sua vida, é a viagem para dentro de si mesmo. Percebe-se que Jesus, em todos os momentos da sua vida, ele está se reencontrando com ele mesmo. Não quer dizer onde ele dá uma revelação exatamente sobre o que é o sofrimento, o que é padecer com as questões emocionais, o que é viver as questões das dificuldades. Eu estava agora à tarde no aniversário do meu sobrinho falando sobre isso, e a minha tia, meus filhos comentando, falando: poxa, por que as pessoas saem da igreja? Eu falei: porque é gente. Como é que é gente? Se você colocar os anjos, todos os anjos sentados na cadeira, não vão ter problema. Mas se você colocar pessoas, não adianta, você vai dar para resolver problema. Todos vocês que estão trabalhando em alguma empresa, está com carteira assinada, está empreendendo, você está ganhando um recurso, um dinheiro, para resolver problema de alguma coisa. Nós fomos chamados para resolver problema e precisamos compreender, não tem como fugir disso. Você precisa aceitar as suas lágrimas, você precisa viver o seu choro, porque quem é que diz que está triste, às vezes é ruim? Não! A tristeza faz parte da vida, as lágrimas faz parte do contexto da história da nossa vida, e ninguém pode reprimir você por você chorar, porque as lágrimas fazem parte, mas você precisa entender a intensidade e
e a continuidade desse choro que tem que ser resolvido. Chorar é importante, mas chorar de forma contínua, precisamos entender o que acontece. Então o que o apóstolo Paulo diz? Ele fala o seguinte: olha, vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim. O que eu ouvi de mim? Então o que ele fala? Vocês ouviram e viram. E isso agora vocês precisam colocar em prática, porque o Deus de paz estará com vocês. O que ele está dizendo? Não adianta você vir para o culto, entrar culto, sair culto, você ouvir e não colocar em prática, não funciona. Não vale a pena. Não existe um cristianismo sem colocar as coisas em prática, entende? Eu ouvir por só ouvir não vai funcionar. O que eu preciso fazer é exercitar a prática dessa coisa, entende? Então, quando você perceber que Paulo está dizendo, olha, você precisa cuidar daquilo que você está pensando, porque o teu pensamento ele pode ser bom ou um problema para a sua vida. Então, o que ele fala? Se você tem problema com os seus pensamentos, te recomendo. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, ó, te recomendo. Nisso pensa. Você tem que pensar nisso. Porque se você tem um problema e você começa a caminhar com pessoas que o caminhar dela parece um problema seu, se afasta dela, não vai dar certo. Ela vai ativar o pensamento e vai ativar em você o comportamento. Ontem eu estava conversando com um rapaz, foi no escritório, conversando com um rapaz que eu ajudei ele. Ele tinha vício de droga há muitos anos. Quando eu estava na pastoria, eu chamei ele para fazer o reboco na igreja. Ele nem cristão era, falei, faz reboco aí. Era uma forma de eu conquistar ele. E ele foi fazer o reboco, se converteu, e eu pagava a diária dele todos os dias. E ontem eu encontrei ele, isso já tem quase 10 anos, quase 8 anos atrás, sabe? E eu encontrei ele, e ele está na mesma situação, lutando contra as drogas, lutando para ser livre. Poxa, pastor Valério, eu estou com dificuldade. Eu falei, deixa eu te perguntar, você mudou de bairro? Não. Você saiu daquela rua que você morava? Também não. Não adianta, tem que mudar de ambiente. Se você quer transformar o seu comportamento, você quer aprender coisa nova, comece a conhecer gente mais inteligente que você, cara. Aleluia! Não adianta, pastorzão, eu falar que quero uma casa melhor do que eu moro, se eu conversar com uma pessoa que quer viver naquela casinha ali. E não está errado. Mas se você quer viver de algo melhor, se você quer prospectar ou ir para um emprego melhor, comece a conversar com a pessoa que está lá no topo. Para você entender o que ela pensa. Só que a nossa mente, a mente anda, é medíocre a nossa mente. Eu estava conversando com a minha filha agora lá em casa, eu estou fazendo um projeto de empreendedorismo lá no Forte São João, que é a comunidade que eu morar, que é para ensinar jovens a empreender, abrir o próprio negócio, a falar de negócio. Eu tenho toda segunda-feira no Sebrae um café, um encontro chamado Café com Deus Negócio. O negócio que eu criei já está dando mais de 40 empresários. A gente fala de Deus, fala de espiritualidade, fala sobre propósito de vida.